de animatrônicos aterrorizantes descobertos depois de décadas, até como essas pedras ficaram com marcas de mãos. Essas histórias comprovam o poder do tempo, cada uma mais louca que a outra. E a gente começa com um clássico da série O Poder do Tempo. Se a gente aprendeu algo com essa série até agora é que poucas coisas demonstram os efeitos mágicos do tempo de forma tão notável quanto as árvores. E nesse episódio a gente vai conferir alguns dos exemplos mais extremos até agora. No episódio mais recente, exploramos alguns casos fascinantes de edafoecotropismo, que é quando as árvores crescem ao redor e às vezes engolem objetos em seu caminho. Mas esse exemplo, visto ao longo de uma trilha em Wisconsin, leva as coisas a um nível totalmente novo. Aqui, o tronco em expansão da árvore não só engoliu uma placa, como também parece ter absorvido a tinta dela. À primeira vista, parece que a árvore de alguma forma arrancou a tinta da própria placa. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Muitas placas como essa são revestidas com vinil super fino em vez de tinta tradicional, o que lhes confere um acabamento brilhante e durável. Com o tempo, conforme as bordas do vinil começam a descascar e se levantar, a árvore se infiltra lentamente por baixo da camada, criando esse resultado digno de ilusão. Seria a natureza praticando vandalismo? O nosso próximo exemplo impressionante de edafoecotropismo foi presenciado por um pai e um filho, que avistaram esse cano de metal preso entre dois carvalhos em um parque local. Eles disseram que com frequência veem homens usando essa barra para fazer flexões, e é possível que tenha sido colocada ali deliberadamente para esse propósito, mas quem colocou o cano lá provavelmente não percebeu que as árvores iam usá-lo para expandir o seu território. Já dá para ver as árvores iniciando a sua jornada pelo cano, e com o tempo esses carvalhos podem continuar se expandindo ao longo dele, até envolver o cano completamente e acabarem se conectando, uma conexão natural e duradoura. Já essa árvore aqui pode parecer um dos entes mágicos da Terra-média querendo dar um passeio, mas a verdade por trás da sua aparência fantástica se deve à magia da erosão natural. Com o tempo, a água lentamente removeu a areia e o solo ao redor, deixando as raízes expostas, mas ainda intactas. As raízes das árvores são surpreendentemente fortes, estendendo-se profundamente e amplamente para sustentar até as maiores árvores. E mesmo com grande parte do solo removido, elas ainda conseguem se manter altas, pelo menos por um tempo. Árvores com raízes expostas ficam suscetíveis a danos e deterioração. Então, embora tenha raízes suficientes ainda ancoradas para conseguir continuar desafiando a gravidade, vai chegar um momento em que provavelmente a natureza vai agir sobre esse equilíbrio. O ato de passar relíquias de família é há muito tempo um símbolo do legado familiar, mas em alguns casos elas fazem mais do que apenas nos conectar aos nossos ancestrais. Elas também os mostram pra gente. Esse relógio de bolso, passado de geração em geração, não só atravessou o tempo, ele também o capturou e o preservou. O dono original colocou uma foto de família dentro dele, e com o passar dos anos a imagem foi lentamente impressa no relógio, deixando sua marca mesmo com a foto removida. Fica mais fácil de ver com esse filtro negativo. Muito interessante, né? Através da transferência gradual da tinta da foto para a superfície em que repousava por muitos anos, deixou para trás essa imagem fantasmagórica de ancestrais que se foram. E falando de pessoas do passado, embora possa parecer que essas mãos escavaram as pedras, como se elas fossem feitas de algum tipo de massa, as mãos que você vê aqui não foram as mesmas que criaram essas marcas. Na verdade, as mãos responsáveis pertenciam a pessoas que viveram entre 200 e 1000 anos atrás. Estes são apenas alguns das centenas de petróglifos ancestrais, espalhados pelos penhascos de arenito do misterioso sítio de petróglifos da Montanha Branca, no deserto vermelho do Wyoming. A maioria dos petróglifos é criada cortando, arrancando ou raspando partes da superfície de uma rocha, e pode nos dizer muito sobre a cultura e as crenças das pessoas que fizeram. Esses petróglifos na Montanha Branca provavelmente foram esculpidos pelas tribos nativas americanas da Grande Bacia e Planícies, que habitaram a área por centenas de anos. Alguns deles retratam caçadas de bisões ou alces, mas essas marcas de mãos aparentemente escavadas permanecem um mistério duradouro. Obviamente, essas pedras não são feitas de um material mole, mas as marcas de mãos não exibem sinais reveladores de terem sido esculpidas por ferramentas. Então, como é que elas foram feitas? Bom, ninguém sabe ao certo, mas uma lenda local particularmente intrigante oferece uma explicação interessante. Nas tradições nativas, as Montanhas Brancas são consideradas um local sagrado para o parto, para onde as mulheres grávidas da tribo viajavam quando estavam prontas para dar à luz. Acredita-se que as impressões sejam, na verdade, marcas de apoio formadas à medida que gerações de mães seguravam os mesmos pontos durante o parto, desgastando lentamente essas impressões cada vez mais profundamente na rocha ao longo do tempo. Apesar das teorias, a ciência moderna ainda não estudou esses petróglifos em detalhes, então isso não é oficialmente confirmado. Mas se a gente aprendeu alguma coisa com base nessa
essa série de vídeos é que a passagem do tempo torna coisas incríveis como essa possíveis. Além disso, arenito é uma das rochas mais macias do planeta. Mas o que você acha sobre essas impressões de mãos? Me conta aí embaixo como você acha que elas foram feitas. Como os petróglifos da Montanha Branca mostraram, até mesmo o passado distante pode parecer próximo, mas como mostra o nosso próximo exemplo de alteração do tempo, ele pode estar bem ali na ponta dos nossos dedos, e por uma razão um tanto inquietante. A superfície dessas unhas se parecem muito com as que vemos em árvores, mas a sua causa não é exatamente natural. Esses sulcos profundos são conhecidos como linhas de Bo, um efeito colateral comum do tempo em tratamento de quimioterapia. Como as células cancerígenas crescem muito rápido, os medicamentos quimioterápicos têm como alvo as células de crescimento rápido, mas isso também pode incluir células saudáveis, como cabelos e unhas. Assim, à medida que os compostos emissores de radiação percorrem o corpo do paciente, transportados pelos vasos sanguíneos, seus efeitos se espalham por todo o corpo, danificando as células e, por exemplo, reduzindo o crescimento das unhas. As unhas crescem cerca de 3,5 mm ao mês, e nesse caso, essas linhas podem servir como um cronograma de tratamento. 6 linhas para 6 sessões. Eu realmente espero que o tratamento tenha sido um sucesso e que essa pessoa esteja aqui com seus entes queridos. Nossa próxima viagem pela memória nos leva não só ao poder do tempo, mas também à magia cinematográfica. Em 1997, funcionários de um centro de bagagem não reivindicada em Scottsboro, no Alabama, estavam separando bagagens perdidas. Esperando que fosse só mais uma mala esquecida, eles abriram o zíper da próxima e deram de cara com isso. Olhando mais de perto, a equipe percebeu que tinha descoberto uma criatura animatrônica decrépita, porém estranhamente familiar, cuja aparência original tinha se perdido no tempo. Mas por um golpe de sorte, um funcionário de repente percebeu por que ela parecia tão familiar. Era um antigo acessório de um clássico cult lançado mais de 10 anos antes, o filme Labirinto de 1986. Mas como é que ele ficou nesse estado? Bom, essa história é incrível. Labirinto traz a história da adolescente Sarah, que embarca em uma jornada para resgatar o seu irmãozinho das garras do Rei dos Duendes, interpretado por David Bowie, e suas calças apertadas e perturbadoras. Ao longo do caminho, Sarah encontra um elenco excêntrico de criaturas, incluindo o Hoggle, um anão rude, porém leal, que se torna seu guia relutante pelo labirinto. Mas nos bastidores, Hoggle não era só um ator fantasiado, sua cabeça era um complexo boneco animatrônico. Enquanto uma atriz cuidava dos movimentos do corpo, a máscara contava com 18 motores, dando vida às suas expressões por meio de controles de rádio, que eram operados de maneira remota por 4 marionetistas. Mas como é que o nosso querido personagem acabou assim? Bem, a maior parte de Labirinto foi filmada no Elstree Studios no Reino Unido, e quando as filmagens terminaram em dezembro de 85, Hoggle e os outros bonecos foram levados de volta para a oficina de criaturas de Jim Henson nos Estados Unidos. Só que em algum momento, a mala que carregava Hoggle inexplicavelmente sumiu, mas com a produção encerrada e o filme com desempenho abaixo do esperado nas bilheterias, o estúdio provavelmente considerou isso uma perda de seguro e seguiu em frente. Avançando para 1997, o filme já tinha ressurgido entre os fãs, então o centro de bagagens sabia que tinha encontrado uma peça icônica da memorabilia cinematográfica, o próprio Hoggle. Depois de 11 anos preso em uma mala, a pele de látex de Hoggle havia apodrecido, e digamos que nesse novo estado, ele poderia dar uma bela surra na equipe de Five Nights at Freddy's. No final, Hoggle foi enviado a um médico especialista em bonecos para ser restaurado à sua glória nas telonas, e a Jim Henson Company permitiu que o centro de bagagens em Scottsboro ficasse com o boneco, que permanece em exposição até hoje. Que história, né? Todo mundo sabe que crescer traz muitas mudanças inesperadas e muitas vezes indesejadas, mas uma das maiores transformações pode acontecer bem debaixo do nosso nariz: o desgaste lento e constante dos nossos amados companheiros de infância. O dono desse querido cachorrinho manteve por mais de 14 anos, antes de encontrar uma versão quase idêntica, novinha em folha, em um brechó. Mas isso não é nada comparado à transformação drástica dessa relíquia de infância, que depois de 33 anos de carinhos noturnos está quase irreconhecível ao lado da sua contraparte impecavelmente limpa. Caramba, será que o dono desse ursinho morava numa chaminé? Eu não consigo decidir se eu acho isso fofo ou nojento, mas pelo menos dá pra ter certeza de que é o resultado de muitos anos de amor e companheirismo. Já esse boneco do Elmo abandonado não teve tanta sorte. Deixado pra trás enfrentando os elementos sozinho, a única coisa determinada a abraçá-lo pro resto da vida é essa espessa camada de musgo. Acho que esse Elmo tá querendo virar o caco, e acho que realmente esse é um bom ambiente para um sapo. Ao contrário da maioria das plantas, o musgo não tem raízes
vezes para se fixar ao solo. Em vez disso, ele se espalha tipo uma esteira de fios semelhantes a pelos, reproduzindo-se por meio de esporos. Essas propriedades únicas permitem que ele prospere em praticamente qualquer superfície, se deixado em áreas úmidas e sombreadas ao ar livre, de brinquedos perdidos a móveis macios e até mesmo o interior de assentos de bicicleta. Mudando completamente de assunto, esse buraco perceptível nos dentes dessa pessoa não é só uma coincidência, é o resultado de um hábito específico e surpreendentemente comum. Conhecidos como fenda do alfaiate, esses sulcos característicos se formam ao segurar agulhas ou alfinetes de costura com frequência entre os dentes, enquanto corta ou ajusta o tecido. Esse fenômeno tem sido observado ao longo da história, com antropólogos até identificando-os em restos mortais humanos antigos. Acredita-se que esse tipo de desgaste dentário remonte a 5.000 anos, aos primórdios da fiação, e nos dá uma visão muito útil sobre o estilo de vida dos humanos antigos. Só sei que pra mim a ideia de metal raspando nos dentes me dá arrepios, ainda bem que ficar digitando não gasta os dentes. E falando nisso, grande parte das pessoas passa bastante tempo digitando na internet, mas alguns levam isso a um nível totalmente novo, e os seus teclados contam a história. As teclas W, A, S e D desgastadas nesses teclados, que viraram crateras pros dedos, são um sinal claro de anos de sessões intensas de jogo. Embora essas teclas sejam padrão na maioria dos jogos, outras teclas desgastadas podem indicar exatamente a qual jogo a pessoa dedicou incontáveis horas. Olha esse teclado de 5 anos, por exemplo. As teclas W, A, S e D gastas já são esperadas. Agora, o desgaste nas teclas Shift e Q sugere um padrão de jogo mais específico. Para quem conseguiu identificar a tecla Shift como corrida e o Q como troca de arma, já deve ter adivinhado que o dono desse teclado adora Counter-Strike. E falando de mais superfícies irregulares, voltamos a outro exemplo comum na nossa série sobre o poder do tempo, as escadas. Esses degraus guardam a história de um século de idas e vindas nessa antiga casa de família no norte da Inglaterra, construída há mais de 100 anos, durante o auge da indústria têxtil da região. Essa casa, que provavelmente já foi um local de trabalho, fica em uma das muitas cidades industriais que prosperaram aqui. As próprias escadas levam a estábulos que, em uma época anterior ao uso generalizado de carros, tinham cavalos como parte da vida cotidiana. Depois há esse conjunto de escadas, que conta uma história com um distinto senso de direção. O caminho desgastado desvia quase inteiramente para a esquerda, revelando os passos antigos acumulados ao longo dos anos. Como assim? Ninguém gostava do lado direito dessa sala? Embora as escadas se desgastem naturalmente com os anos de tráfego de pedestres, outras partes frequentemente esquecidas de uma escada também podem nos levar a um passeio pela história. Olha esse corrimão, por exemplo, que tem mais de 110 anos de inúmeras mãos segurando e guiando seu caminho por ele. Da mesma forma, essas escadas, construídas em 1886, revelam como o corrimão desbotou com o tempo, com a sua tinta de madeira antes escura, agora desbotada para um marrom mais claro por causa de 140 anos de toques diários. E num exemplo mais extremo, essa casa ancestral inclui uma marca única da história da família nesse corrimão de madeira super desgastado, revelando que devem ter sido gerações de membros da família subindo e descendo as escadas. Pelo jeito, até a maneira como usamos escadas pode ser dada de família. E continuamos com histórias de família, dessa vez na cozinha. À primeira vista, esse garfo pode parecer comum, mas olha mais de perto. Cada dente foi desgastado por gerações de uso, batendo ovos por 4 gerações inteiras da mesma família. E de garfos a colheres, esse aqui é o ingrediente secreto das deliciosas refeições caseiras da vovó por mais de 60 anos. Um dia ela foi uma colher impecável revestida de esmalte, mas décadas de calor, atrito e lavagem desgastaram seu revestimento e revelaram lentamente as camadas abaixo. Só que nem se compara a isso aqui. Essa colher de pau mexeu na culinária italiana por mais de 40 anos para chegar a esse estado quase irreconhecível. Imagina quanta coisa boa essa colher já fez. Nice. Falando em culinária italiana, dá uma olhada nessa tábua de pizza, que ficou gravada com centenas de linhas de corte para incontáveis fatias de uma das nossas refeições mais amadas. Mas alguém aí ficou a fim de devorar uma pizza agora mesmo? Assim como um utensílio de cozinha desgastado pode contar a história de refeições caseiras, até os pisos e móveis em locais públicos podem carregar o peso da história gastronômica. Essas pegadas profundas não revelam só a passagem do tempo, mas também os melhores assentos da casa, desgastados pelos anos de pés dos clientes se acomodando nesse restaurante. Já outros clientes contam a história do tempo pelas suas bancadas, como esse balcão desgastado no Chat's Diner, em Massachusetts, que exibe anos de pratos deslizando e braços descansando. Quanta coisa já foi consumida aqui. Bom, considerando que até a barra de metal do descanso pros pés já sofreu desgastes, eu diria que foram bem mais refeições do que se pode imaginar. E depois de um lanche no restaurante, que tal relaxar e ler um livro? Os volumes favoritos desse leitor voraz da série Eragon estão claramente visíveis em cada livro, desde o adorado romance de abertura até a
a conclusão quase intocada. E temos também essas duas bíblias idênticas, que pertenciam a um pai e um filho desde 1975, deixando claro que um deles era bem mais religioso. Embora se possa esperar que a bíblia do pai seja mais gasta, na verdade é a do filho, prova de que ele passou mais tempo com o pai celestial do que com o pai terreno. E aqui temos dois diários de bordo idênticos, um usado por 2 anos e um novinho em folha. Depois de anos de anotações dedicadas, o antigo diário ganhou sabedoria e largura. Anos de páginas viradas, vincos e absorção de umidade do ar fizeram com que o papel se expandisse, transformando o livro no campeão peso pesado das anotações. E agora a gente volta a nossa atenção para um tipo diferente de transformação temporal, gravada não em papel, mas sim em metal. A corrosão nessa torneira revelou um mural hipnotizante do que parece ser um mapa gravado em metal, com estradas sinuosas, linhas de longitude e latitude e até pequenas marcas, que quase poderiam ser pontos específicos ou até mesmo árvores. Mas antes que você pegue uma bússola e parta em sua aventura, o verdadeiro culpado por trás desse desenho misterioso parece ser o que conhecemos como corrosão filiforme. Essa forma sorrateira de decomposição acontece quando a água penetra sob a camada protetora de um metal e reage gradualmente, permitindo que delicados rastros em forma de fio se espalhem pela superfície, feito pequenos vermes errantes ao longo do tempo. Mas pensando bem, quem é que pode dizer que esse não é um mapa mágico que se revelou para nós? Alguém aí tá afim de uma jornada para descobrir? As inscrições para essa equipe de exploração estão abertas aí nos comentários. E agora uma viagem no tempo de metal, com um toque estranhamente romântico. Dá uma olhada nessa maçaneta de banheiro de escritório, onde anos de alianças arranhando a superfície desgastaram o revestimento metálico, até que o xixi os separe. E temos essa maçaneta cromada em forma de cúpula, com seu núcleo dourado exposto após anos de polegares agarrando e torcendo. Por outro lado, nem todas as portas têm desgastes onde você esperaria. Olha essa, enquanto a placa de metal escrito empurre está praticamente intacta, a madeira pintada ao redor está desgastada, com o amarelo desbotado sob inúmeros toques de mãos. Tá, mas por que nesse lugar? Bom, talvez alguns de vocês já tenham matado a charada, mas para quem ainda tá coçando a cabeça, essas marcas são resquícios da era da Covid, quando as pessoas instintivamente evitavam superfícies que eram tocadas com frequência, só que ironicamente elas criaram outras nesse processo. Falando em banheiros públicos, dá uma olhada nessas duas portas pro banheiro feminino e masculino. Normalmente é o banheiro feminino que tem a fila mais longa, mas aqui esse padrão de desgaste sugere que é o dos homens. E por quê? Bom, esses banheiros ficam em um bar esportivo, que normalmente é um ponto de encontro mais masculino, mas tem outro detalhe interessante. Olha as marcas de desgaste nas portas. No lado masculino elas são mais altas, enquanto no feminino o ponto de desgaste mais perceptível fica um pouco mais abaixo, uma referência sutil à diferença média de altura entre homens e mulheres, capturada nas indas e vindas cotidianas dos frequentadores do bar. E sobre esportes, todo mundo lembra das bolas de basquete surradas das aulas de educação física na escola, mas você já parou para observar o quanto a aparência delas mudou ao longo dos anos? Dá uma olhada nessas bolas de basquete da marca Spalding. Uma delas é nova em folha, a outra tem 5 anos de uso em jogos. Lado a lado, a diferença é impressionante. Os sulcos que antes eram profundos suavizaram, o seu laranja brilhante desbotou, e aquela textura para ajudar na pegada foi suavizada por incontáveis jogadas. Tem também essa bola de polo aquático, que se desgastou após 3 anos de jogos intensos, com as suas marcas desaparecendo por causa do impacto constante da água. E para um caso ainda mais extremo, esse monte de bolas de tênis que foram perdidas nas quadras de uma universidade conta uma história não só de jogos passados, mas também de pontos perdidos. Presas entre a barreira e a cerca, essa coleção crescente é uma lembrança silenciosa de jogadas perdidas, penduradas em um eterno match point. Embora sempre digam que o tempo voa, ele pode facilmente parecer parado, principalmente quando a gente tem que esperar. Esse banco no metrô de Nova York ostenta as marcas lisas e desgastadas de vários passageiros que se sentaram, observando os minutos passarem até chegar ao trem. Observar coisas assim realmente acrescenta interesse ao seu trajeto diário, porque quando você sabe como ficar atento ao poder do tempo, até um banco pode contar uma história. Da mesma forma, sombras fantasmagóricas na parede atrás desse banco no metrô de Londres guardam as marcas desbotadas dos horários de pico que já passaram, ou mais precisamente, uma visão um tanto preocupante da quantidade de poeira, fuligem e sujeira que ficam acumuladas nas pessoas e nos corpos dos passageiros, as quais ficam impressas na parede. Até os próprios trens carregam as marcas dos passageiros que os utilizam. Dá uma olhada nesse assento de trem, onde graças ao desgaste dá pra você ver o tecido anterior. Olha, eu não consigo nem dizer qual design eu achei mais feio. Eu fiquei curioso pra saber quantas vezes já estofaram esse assento. Já pensou se eles fazem isso a cada vez sem remover o anterior? Fica parecendo uma daquelas balas quebra-queixo. Mas os sinais do tempo não estão expostos só no transporte público. Eles também estão em itens do dia a dia que vemos no escritório. Retornar ao escritório depois de um longo período fora geralmente significa só colocar os e-mails em dia e retomar o ritmo. Mas às vezes o próprio escritório muda de maneiras pequenas e inesperadas. Olha só esse lote de post-its em 2
2 tons. Depois de 15 meses intocados, o de cima desbotou para um azul petróleo suave, enquanto o de baixo permaneceu com o verde vibrante original. As luzes fluorescentes do escritório geralmente emitem certos tipos de raios ultravioleta que decompõem lentamente as tintas do papel, fazendo com que as cores mudem com o tempo. E esse mesmo efeito também pode ser observado em objetos deixados perto de janelas. O post-it de cima, deixado sozinho na luz, assumiu o efeito completo. Já os outros permaneceram guardados em segurança embaixo. Eu devo dizer que eu achei ele mais legal com esse bronzeado. Você já viu algo que envelheceu de maneira interessante? Me conta aí nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.